Olá pessoal, estamos aqui para gravar um podcast sobre a disciplina de Tecnologias de Comunicação para Redes de IoT. A nossa professora é a professora Fernanda e nós estamos aqui com os nossos entrevistadores, Caleb, Levi e eu, Luiz. Professora, a princípio eu gostaria que você fizesse uma apresentaçãozinha para o pessoal saber quem é você. Bom, meu nome é Fernanda, sou professora aqui do IMD deste ano, né? Entrei esse ano. A minha área é a área da gestão, tá? Eu sou formada em administração, com mestrado em administração e doutorado em ciências empresariais e sociais. Porém, eu não sou só professora, eu sou pesquisadora de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Pernambuco. Nessa universidade, nós pesquisamos sobre cidades inteligentes, que é onde eu tenho o meu contato, meu conhecimento sobre a IoT e as suas aplicações. Que legal. Então são duas fontes de conhecimento, né? É a área que a senhora atua como professora e a área que a senhora atua como pesquisadora. Pesquisadora. Exatamente. Muito bom. Tem, inclusive, alguns artigos publicados nessa área, né? Esse nosso grupo lá da Universidade Federal do Pernambuco, nós somos hoje no Brasil, pela quantidade de citações, nós temos um artigo com mais de 500 citações, né, a nível internacional. Nós já fomos reconhecidos até por um grupo de pesquisa numa universidade da França. Nós somos hoje no Brasil referência no assunto, juntando IoT com sustentabilidade. Muito legal. Ok, para uma primeira pergunta, eu gostaria de saber como a senhora explicaria do que se trata essa disciplina para um calouro que a senhora encontrou no elevador do IMD. Assim, uma conversa rápida, só enquanto o elevador sobe. Bom, a internet das coisas, ela hoje está em tudo, né? E ela é o futuro. Então é importante que todo mundo tenha pelo menos um pouco do conhecimento sobre a internet das coisas. Eu acho que é importante a gente, pelo menos assim, agora no início, definir um pouquinho o que cada palavra quer dizer, né, nesse título, internet das coisas. Nada mais é do que essa conexão que hoje nós conhecemos ou por rede cabeada, né, ou por Wi-Fi, de dispositivos que estão adaptados ou com sensores ou com atuadores para que eles possam trocar informações ou captar informações do ambiente e mandar essas informações para algum outro dispositivo que vai avaliar essas informações, ou o que a gente utiliza mais hoje em dia, que é o telefone para passar algum comando para algum outro dispositivo. Né? Às vezes, nós temos hoje em dia casas automatizadas, então a gente consegue, às vezes, ligar e desligar um ar-condicionado. Nós temos os robôs aspiradores que ajudam em casa, né? É isso mais comum hoje em dia, que está no dia a dia das pessoas. Então, é importante que você tenha esse conhecimento hoje, porque a gente tem muita dessas tecnologias hoje à nossa disposição, e todo dispositivo, ele gera dados. Tudo que você for utilizar na área da IoT, ele vai gerar um grande volume de dados. E aí a gente precisa saber como é que eles se transportam, como acessar, como trabalhar e como transformar isso em informação útil. E é realmente muito importante, né? Porque, assim, eu, por exemplo, eu não sabia que o celular ele já poderia ser considerado um dispositivo IoT. Também não sabia. Então, eu achava que eram mais coisas... específicas. Exato, coisas específicas. O Alexa da vida. Exato, coisas Desliga que têm uma função própria, entendeu? Eu pensava que isso poderia ser IoT. Mas é muito bacana saber que tem essa visão mais ampla, entender como é que funciona a comunicação entre os dispositivos. E eu acho também muito importante toda essa questão dos dados que são gerados. Sim. Acho que seria legal um pouco entender para onde esses dados vão, como eles são tratados, talvez. O pessoal fala que a gente está vivendo a era da informação, né? Exatamente. Verdade, um volume de dados. A nossa disciplina, ela foca muito nessa parte da comunicação entre os dispositivos, a transferência de dados. Essa é o foco maior da disciplina. Perfeito. Bom, a próxima pergunta é como funciona o dia a dia da disciplina. O que é que um aluno ele pode esperar no momento que ele pisa na sala de aula? Bom, nós trabalhamos em sala com aulas expositivas, né? Porque é importante, porque é uma disciplina bem teórica, tá? Bem conceitual, a gente apresenta vários conceitos, né, sobre o tema. E eu trago outras dinâmicas, né, outras
metodologias ativas, eu faço Kahoot, a gente traz artigos para ler em sala, a gente faz sala de aula invertida, apresentação de seminários, né? Porque o conteúdo, o conhecimento, ele tem que ser produzido por todos ali, né? E não é uma via, a sala de aula há muito tempo não é mais uma via de mão única, né? Ela tem que ter essa troca, né? Professor, aluno, é importante que eles sejam ativos no processo de aprendizagem deles. Ok. E a senhora? E o que a senhora acha sobre a disciplina? Pois todas as disciplinas aqui temos diversos desafios. Qual a senhora acredita que é o perfil daquele aluno que passaria menos por esses desafios? Passaria melhor, né? Olha, eu acho que não é só na minha disciplina, acho que em qualquer disciplina, o aluno que se sai melhor é aquele que se dedica, que estuda. E principalmente uma coisa que eu bato muito na tecla é que o aluno venha para a aula, que ele venha assistir a aula. Porque é diferente você pegar um material e estudar sozinho em casa do que o conhecimento e a metodologia, a forma que o professor utiliza para passar esse conhecimento. Então é muito importante que eles venham para a aula, assistam a aula, participem das atividades e tenham uma gestão de tempo assim para se dedicar a estudar, a ler a disciplina, a revisar, né, para vir fazer boas provas. Isso acho que é importante. Quanto a esses conhecimentos que a senhora acabou de falar pra gente, quais você acha que são mais importantes? Eu acho que de tudo a gestão do tempo, porque se você fizer uma boa gestão do seu tempo, você vai conseguir vir para a aula, você vai conseguir fazer os trabalhos, você vai conseguir tirar um tempo para estudar. Eu acho que a base é uma boa gestão de tempo. Perfeito. Bom, nesses desafios que o aluno vai encontrando durante a disciplina, o que a senhora costuma fazer assim para tentar ajudar aqueles alunos que estão passando por mais dificuldade? Quando eu começo a minha disciplina, eu sempre digo para eles que é importante que a gente nunca pode sair de dentro de uma sala de aula com dúvida, né? Então, assim, eu estou sempre muito à disposição. Eu sou uma professora que não tem problema de explicar uma, duas, três, quantas vezes o aluno precisar, né? E eu sempre me coloco de uma forma muito disponível, porque às vezes o aluno, por exemplo, na minha turma eu tenho alunos do primeiro semestre e alunos que já estão no sétimo, oitavo. E às vezes esse que está no primeiro, a gente sabe que, principalmente no começo, né, da disciplina, às vezes fica com receio de perguntar e tal. Sim. Por mais que a gente reforce que não existe uma pergunta boba. Pergunta boba é aquela que você não faz, aquela que você ficou sem resposta, né? E aí eu sempre fico à disposição, eu sempre fico um pouco depois da aula, digo que se algum aluno quiser precisar de alguma orientação, se quiser tirar alguma dúvida, porque eles geralmente durante a aula eles não costumam perguntar. Então eu fico sempre com essa dúvida também, né? Se eles estão realmente entendendo ou se é realmente um receio de perguntar. Mas aí como eu estou sempre, a cada 2 aulas, né, a gente faz atividades de fixação, né, para que a gente possa fazer já uma revisão, para não ficar muito longe, né, o conhecimento sempre e agregando material para que eles possam estudar. Então eu consigo estar sempre tendo uma temperatura da turma, né, para ver se eles estão realmente entendendo a disciplina e tal. E aí quando eu faço as correções eu consigo pegar aonde que, se ele não vem a mim, eu consigo pegar pelas atividades aonde que ele não entendeu. E aí muitas vezes eu procuro o aluno, né, para explicar, quando eu entrego o trabalho, explico se precisar. Levando um pouco para esse lado do pessoal que é mais calouro, a senhora vê que a disciplina ela tem uma carga mais difícil. Ela, como é uma disciplina aqui do BTI que visa muito computação, tem questões de programação, algo que seria mais complicado para o aluno que está entrando agora no curso? Não, a nossa disciplina, essa, né, da IoT, ela não tem nenhum pré-requisito, tá? O aluno ele não precisa ter nenhum conhecimento prévio para que ele possa entender a disciplina. É claro que se ele tiver algum conhecimento de programação, é interessante. Se ele tiver algum conhecimento de elétrica, de engenharia elétrica, né, que geralmente vem pessoas dessa área para cá, também vai entender um pouco melhor a disciplina, mas ela é construída para atender todo o aluno, aquele que não tem conhecimento prévio, para aqueles que também têm já algum tipo de conhecimento. Mas não há nenhum pré-requisito, né? Não é obrigatório que ele tenha algum tipo de conhecimento, mas se ele tiver um pouquinho desses dois, ajuda.
eu fiquei curioso um pouco sobre essa parte de elétrica. O que é retratado na parte elétrica na disciplina? Porque os dados, se ele não estiver passando, se ele não for enviado por um cabeamento físico, né, que é o que a gente conhece, que é a internet, ele é por rede de Wi-Fi ou Bluetooth, outras redes que são gente, me fugiu. São os hertz, como é que são os nomes, meu Deus? É de frequência? Por frequências, de frequências de diferentes tipos, né? Então já ajuda ele um pouquinho nesse conhecimento. Mas não que ele vá ser decisivo para o entendimento da disciplina. Não é um fator, né? É importante, mas assim, o básico também deste conhecimento que ele precisa é dado nessa aula. Então, se ele não tem, a gente passa para que ele possa ter um entendimento, ele não fica sem o conhecimento. Por exemplo, aquele aluno que ele já teve algum contato com circuito, já teve algum contato com programação, ele provavelmente já se deparou com esses conceitos de transferência de dados. Aí ele vai ter uma facilidade mais fácil. Já, aluno que passou por laboratório, que trabalhou com algum tipo de placas, às vezes tem alunos que já chegam, que já fizeram pequenos projetos, uma placa de Arduino, né, um RESP, alguma coisa, ele já chega entendendo um pouco mais, né? Mas não é obrigatório que ele tenha esse conhecimento para ele conseguir bem na disciplina. Muito bom. Entendi. Professor, e quanto a bagagem que essa disciplina vai trazer para o mercado de trabalho, você acredita que seria muito proveitosa, levando em conta também a tendência da gama de informações, né, que a gente está lidando hoje em dia? Essa disciplina, eu acho que ela traz muito, ela abre muito esse leque para o aluno, mostrando como é grande o campo de atuação para quem for investir na área de IoT, né? Aqui dentro do próprio EMD, a gente está tendo a experiência, né, de ver o projeto do Smart Cities ali, né, do professor Fred, expandiu muito, né? Ele conseguiu fazer boas parcerias porque o mercado hoje está sedento, né, e principalmente de bons profissionais. Então, tem o professor Aloysio, que deu essa disciplina anteriormente, ele chegou a comentar que ele está tendo dificuldade de manter os estagiários, os alunos que conseguem as bolsas, né? Eles falam assim, a gente bota bolsas de valores altos, de até 3 mil, para alunos, né, para trabalhar nos projetos aqui do IMD. Em curto espaço de tempo o mercado absorve eles, puxa eles e tira, né? Porque é um mercado que está muito em expansão, que tem muita coisa para ser feita, né? Aqui a gente ainda está caminhando a passos um pouco lentos por diversos motivos, mas é um mercado em grande expansão e principalmente é um mercado que não vai retroceder. Não vai acontecer. Então ele é o futuro de verdade. Automatizar, né? Tudo. A parte de automação vai ser cada vez mais o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, até ontem alguém me falava assim, nossa, meu filho faz direito, ele não gosta, para que área ele deveria ir? Eu orientei, né? Estava sendo atendido no banco, a pessoa veio falar, eu já virei e falei assim, olha, se ele quiser ter trabalho, né, bons trabalhos, mas assim, claro que não é só nessa área, né? Tem a própria área da docência, né? Quem quiser migrar para essa área também, a gente precisa de bons professores dessa área também, é né? Verdade. No edital passado, teve diversas vagas que não foram preenchidas, porque não tinha profissionais ainda com essa bagagem para poder, sabe, conduzir as disciplinas. Então, na realidade, em todas as áreas que lidam hoje com IoT, tem espaço e estão assim sedentos por bons profissionais. Entendi. Mas essa é uma boa, na verdade, porque caso você, aluno que esteja assistindo, queira cursar essa disciplina, caso você não seja um daqueles absorvidos assim pelo mercado, uma boa oportunidade é você entrar para a docência. Com certeza. Realmente. Estável, né? É estável e demanda, né?
Você vê que é uma área que, mesmo quando você foge um pouco da caixa, porque o padrão que nós da tecnologia geralmente pensamos vamos estudar tecnologia porque alguma multinacional vai querer contratar a gente. Se não for isso, você ainda tem muitas boas oportunidades que elas aparecem de pessoas que têm esse conhecimento. E quando você se especializa em algo assim que muitas pessoas nem sabem que existe, como é o caso das internet das coisas, né, IoT, você tem uma vantagem muito grande no mercado. E não só isso, mas todo o mercado de trabalho, de docência, de atuação pesquisador é muito massa. Eu ia fazer essa observação. Qual você acha que é o diferencial do aluno que passou para o mercado de trabalho, pensando no mercado de trabalho? O aluno que passou pela disciplina e o aluno que não passou. Qual vai ser o grande diferencial desse aluno que passou por essa disciplina? A capacidade de aplicação, porque você vai ter os conceitos, a teoria, mas você vai ter uma certa dificuldade de aplicar. Porque muito durante a disciplina eu trago a parte prática, né? Eu trago muitos exemplos, como eu acho que é um pouco da minha diferença de unir a parte da docência com a pesquisa. Na pesquisa a gente consegue trazer muitos exemplos, não só aqui no mundo, né? Então, às vezes eu estou dando ali o exemplo, a teoria, né, da rede de comunicação, e eu já consigo dar um exemplo prático no que ele vai conseguir utilizar, onde é que a gente encontra. Onde é que você, por exemplo, né, esses dias eu estava falando para alguns alunos uma teoria e que era quando você envia os dados e você recebe uma resposta ACK ou não, né? Tem uma parte lá que a gente fala sobre isso. E aí eu consegui dar os exemplos práticos, né? E é interessante, a gente vê no rosto do aluno quando eles falam assim, não, é verdade, eu já vi isso. Então você consegue pegar aquela teoria e mostrar para ele numa parte, como que ele vai aplicar aquilo ali. E aí eu acho que isso já muda, né? E eu sempre trago os exemplos, olha, a área militar hoje em dia ela utiliza muito a IoT, eles investem muito nessa parte de inovação, a área da saúde, né, segurança pública. Então eu estou sempre trazendo a aplicação. Então a visão que ele sai daqui não é só da teoria, ele vai conseguir ir para o mundo aí fora e fazer diferença sabendo aonde ele vai utilizar, como é que ele de fato vai contribuir com aquele conhecimento que ele tem. Entendi. E a senhora podia discorrer sobre algum conceito que a senhora fala muito durante a disciplina? Durante a disciplina, sim, nós temos 2 pontos que são fundamentais, que são a arquitetura, da rede, né? De como que esses dados trafegam. Existem diversos, né? Mas a gente foca em 4 ou 5 que são os mais utilizados. E os protocolos, que vão fazer o direcionamento, né, e vão definir qual é a melhor forma de transmitir esses dados. São os protocolos de rede, né, que são que eles acontecem na camada de enlace, né, dos dispositivos. E aí a gente trabalha arquitetura de redes e protocolos para fazer essa comunicação. Uma dúvida que eu tenho também a senhora já falou que a disciplina ela é muito mais teórica, mas existe algum ponto na disciplina, nem que seja lá no final, onde a gente aplique o conhecimento, que a gente, por exemplo, faça alguma conexão, algum circuito, que a gente programe alguma coisa? Existe essa etapa? Tem. A última unidade, a disciplina ela é dividida em 3 unidades. Tá? A última unidade a gente faz um projeto muito simples. Né? Esse semestre a gente vai trabalhar com o Mininet. Então a gente vai ensinar para eles como trabalhar e aí no final eles fazem, mas é um projeto bem simples, não é nada muito complicado. Essa era uma dúvida que eu ia perguntar, se a galera quando está durante a disciplina, eles acabam, como é uma carga muito teórica, se eles acabam fazendo algo mais voltado para hardware ou mais para software, já que é uma disciplina de IoT? Como o próprio curso de vocês tem muito de hardware, e essa parte da comunicação entre dados, ela exige muito da programação, então a gente foca mais no software mesmo. No hardware já tem outras disciplinas que eles vão para o laboratório e lá tem bastante material, equipamento. Essa disciplina, se não me engano, eu não tenho,
tô no primeira vez que eu tô pegando a disciplina, mas se não me engano, anteriormente o pessoal ia pro laboratório, que não é aqui, é um laboratório fora, né? Eu nem sei onde é. E faziam as atividades lá. E aí o pessoal já falou que não é muito viável, assim, né, para fazer tudo e tal. E aí, no semestre passado, os professores que deram a disciplina acharam melhor fazer uma aplicação em sala mesmo, no computador, alguma coisa já um pouquinho focado na programação, mais focado no software. A senhora tinha mencionado Mininet. O que é isso? É um programa, eu ainda eu só fui apresentada assim por ele, olha, trabalho é este. Então eu não tenho condições agora de explicar muito o que é. Eu sei que é sobre a criação dos protocolos do MQTT. É a única coisa que eu sei, e é o que, dentro do que é visto na disciplina, do nível da disciplina, é o que dá para ser passado para eles, assim, né? O pessoal, quando tá vendo a parte de redes, eles mexem naqueles programas tipo Cisco, Packet Tracer, coisa do tipo? Não, acho que não. Acho que não. Tranquilo, então. Quando eu cursava informática, tinha um programa que a gente fazia algumas ligações. A gente colocava um roteador aqui, aí outro dispositivo aqui e fazia umas ligações. Eu acho que não é muito foco, porque tem muito mais a ver com a comunicação entre dispositivos. Aquilo era mais para simular toda uma camada de rede. Eu não lembro se era o Cisco. Não, é o Cisco. A Cisco é antiga. É bem antiga. Muito antiga, eu lembro. Dava raiva de usar. Eu que tinha. É muito feio. Quando eu vim morar aqui em Natal, acho que eu tinha 14 anos, primeira vez. E eu tinha vários amigos e tal, e eu tinha um que era muito nerd, assim, a gente chamava de nerd, né? Ele já tinha muito interesse em programação, gente, tô falando disso de muitos anos atrás, quase 30 anos. E ele na época, ele já era esquisito, porque ele queria programar e tal, não sei o quê. Só que a gente tocava, ele tinha uma banda de Elvis que fazia o cover do Elvis, como ele era esquisito, né? E ele falava assim, porque eu quero programar, porque eu vou ser programador, e a gente ficava olhando, sabia nem o que ele estava falando. E ele já tinha essa visão, e ele falava assim, e um dia eu vou trabalhar na Microsoft e tal, não sei o quê. Caramba. E aí eu sei que ele incomodou o pai dele, pediu pro pai dele, na época, pagar um curso da Cisco pra ele. Caramba, bicho. Resumindo, ele fez os cursos que eu tinha que fazer. Hoje ele trabalha na Microsoft, ele mora em Buenos Aires. Ele trabalhou para a Microsoft um tempo na Europa, acho que foi na Alemanha. E hoje, aí ele acabou conhecendo uma argentina e casou e hoje ele trabalha para a Microsoft, só que ele mora em Buenos Aires. O cara é literalmente da época que tudo era mato. É engraçado porque antigamente a gente via esse pessoal assim interessado nessas coisas de programação, a gente tinha até um preconceito, mas hoje em dia é muito mais difundido. Eu acho que a palavra nerd diminuiu um pouco o peso. Antes você ser chamado de nerd era uma ofensa, assim, se levava pro coração. Agora, hoje em dia, né? Uma das séries mais famosas da Netflix, Stranger Things é muito nerd. É RPG de mesa, essas coisas assim. O nerd de hoje é amigo de amanhã. The Big Bang Theory, gente, maravilhoso. Nossa, muito Com certeza. Sim. Não, e é verdade, gente, eu sei que vocês não têm nem ideia do tanto que era assim, eles eram um grupo muito fechado, até porque nessa época que eu tô falando pra vocês, não era comum as pessoas terem computador em casa, nem todo mundo tinha, ainda era aquele brancão grande assim. Sim. E tal. E eles eram um grupo do Mirk, você usava Mirk e CQ para conversar e tal. Olha, gente, isso é muito tempo. Caramba. E aí, mas eles não eram, assim, muito antissociais, né? Hoje em dia, eu acho até pela quantidade... E eu não me lembro, assim, deles ficarem... Eu acho que muito em função de rede social, que não existia na época, eles não ficavam tanto tempo, assim, presos na tela, na máquina. Nós nos reuníamos bastante... Eu assisti o Titanic com essa turma, gente, assim, eles faziam muita coisa juntos e eu andava com eles me perguntando, não sei nem porquê, assim, nem sei como é que eu conheci essa turma, mas eu andava com essa turma da internet aí da época e eles faziam muitas coisas e eram pessoas muito corretas, assim, muito inteligentes, mas estudavam muito, né, gente, meu Deus, aquela pessoal lia. A gente tinha praticamente o Pablo tinha 13, eu tinha 14, ele tinha um ano a menos do que eu e ele já era invocado. E o que o pessoal lia, gente, na boa, eles liam Nietzsche, eles liam coisas assim muito fora do comum, sabe? Cara, todos anos lendo Nietzsche. Cara, tem que ser intelectual. Mas é porque a pessoa tem que ter sede de conhecimento. E hoje a gente confunde muito o acesso à informação ao conhecimento.
Então, por isso que eu acho que a disciplina, que você até me perguntou assim, o que é importante para o aluno? Um dos motivos que eu acho que é importante o aluno vir para a aula é porque hoje se confunde muito acesso à informação com conhecimento. E aí eu acho que aqui a gente faz um link legal, porque quando você tem só informação, você vai ter muita dificuldade de botar na prática. Quando você tem informação, o conhecimento, você vai ter uma visão de mundo onde você vai pegar aquela teoria e você vai conseguir aplicar. Isso é um corte, viu? Inclusive, Isso é um corte. Inclusive, outra coisa, você que está em casa, que quer explorar esse mundo de IoT, eu recomendo muito uma plaquinha chamada ESP32. Ela é bem baratinha, dá para fazer umas coisas muito legais com ela, dá para fazer vários circuitos, acho que de 50 a 60 reais. Ela já vem com Wi-Fi, já vem com Bluetooth, então você consegue fazer coisas assim incríveis. Enquanto eu estava no técnico, que eu fiz técnico em informática, eu fiz estágio em uma empresa de mineração. A minha cidade é pequena, nem tem essas coisas de software house, essas coisas, é só as empresas maiores que tinham são essas empresas de mineração. E aí, enquanto eu estava lá fazendo meu trabalhinho de estágio, eles estavam com um problema de monitoramento do pessoal que estava no subsolo, porque quando o pessoal eles desciam para o subsolo, eles levavam um cartãozinho com a foto deles e deixavam assim pendurado para mostrar, estou no subsolo. Aí eu recebi uma demanda de buscar um sistema melhor de fazer isso. E a solução que eu encontrei foi usando o ESP32. Foi o meu primeiro contato assim com a IoT. Eu não sabia nem que existia. Mas aí é muito, muito legal e não é tão complicado assim quanto parece. Então, eu desenvolvi, por exemplo, um sisteminha de ponto eletrônico usando o RFID. É uns cartõezinhos que a gente aproxima. Aí ele tem uma seçãozinha que fica lá no subsolo, você aproxima o cartãozinho, computa e já mostra lá um dashboard em tempo real, gera relatório PDF. Então, isso são coisas dos dados também, né? Porque eu melhorei esse sistema de monitoramento, transformei de um cartãozinho que fica fixo lá na parede do subsolo, eu transformei num dashboard que podia ser acessado de qualquer lugar. Exatamente. E além disso, agora o pessoal consegue acessar os dados de semanas passadas, meses passados, relatórios em PDFs que são gerados. E isso é muito precioso até para a equipe de segurança. Então é uma forma assim de mostrar que sempre vão existir problemas a serem solucionados. E é muito bacana que você tenha a proatividade de chegar lá e apresentar uma solução dessas. Entendeu? Então, é outro ponto que eu considero muito vantajoso no mercado. Se você não for puxado para essas big techs, se você não quiser ir para essa área de pesquisa, você ainda tem um mercado absurdo que nem sabe que precisa de você. Exatamente. É só você chegar, oferecer e com certeza vai ter alguém que diga, eu preciso disso, me ajude. Então, é uma área muito grande, é uma área muito boa para se estar. É verdade. Agora que você falou, começou a vir vários exemplos, né? Porque a gente tem, né? A agricultura hoje em dia, que a gente usa de sensores, de automação na área da agricultura, na área da meteorologia, né? É impressionante o leque, né, que nós temos hoje de opções. E isso que você está me falando é você aplicar conhecimento. Se você tivesse só a informação, né? Você tinha conhecimento e teve disposição de buscar, falar, eu conheço um equipamento, conheço um dispositivo que talvez eu consiga fazer uma leitura, né? Então você está aplicando o conhecimento, né? Isso é fantástico, isso aí é isso que é de verdade educação. Educação deveria ser isso, você vir para cá, você aprender, você ganhar conhecimento e conseguir aplicar lá fora. Eu digo, acho que eu não sei se vocês são turma de vivência, né? Isso. Na aula inicial, eu não sei se foi na turma de vocês. MPC, né? PC. Não, vocês estão de pensamento computacional, não é? Isso. Mas vocês estão fazendo vivência? Não. Com outros professores. Com outros professores, né? Na aula de vivência eu sempre digo isso, né? Que o objetivo aqui nosso é que vocês saiam daqui para serem bons, não só bons profissionais, mas boas pessoas no sentido de ter essa proatividade, de você ter um olhar buscando uma solução. Porque
Porque hoje a gente vê muitos lugares com problemas que facilmente seriam resolvidos. Facilmente seriam resolvidos. Mas não tem essa iniciativa, não tem essa proatividade. Já chega num lugar, aí era sempre assim e vai ser sempre assim. E é importante que a gente tenha esse desejo de fazer a diferença. E o pior é que, como o Luiz disse, boa parte desses problemas o pessoal nem sabe que podem ser solucionados. Pela tecnologia. Exatamente. Por quê? Porque nós não existe existe uma estrutura para que a gente possa utilizar. É isso que eu quis dizer aquela hora. Que nós já temos a estrutura para transmitir dados, redes, a rede já está, né? A gente tem a LAN, a PAN, tudo funciona. Mas nós, o cidadão, as pessoas que precisam solucionar os problemas do dia a dia, a gente não tem o conhecimento. Nós não fomos educados para isso. Nós já deveríamos estar tendo aulas de tecnologia, de TI, já no 2º grau. Por quê? Porque é o futuro dessas pessoas. E a única coisa que elas saem do 2º grau sabendo mexer é em TikTok. Isso é muito triste, né? Sendo que você passa, sei lá, quantos % do teu dia tu passa com o telefone na mão, ou não é nem pelo telefone, mas quanto do seu dia você trabalha com tecnologia. E aí você usa para coisas que não vão te agregar em nada, né? Que você não está construindo um ambiente melhor. Sendo que está tudo ali, a gente tem tudo. Como você falou, são placas simples, não são difíceis de utilizar, né? Mas se você quiser, você consegue. Você vai pegar o seu conhecimento, às vezes vai ter que buscar uma informação fora, porque às vezes você não sabe tudo, provavelmente você teve que buscar alguma coisa, né? Sim, muito. Então, você teve que buscar, mas você tinha um conhecimento, e o conhecimento é o quê? Você ter pelo menos esse entendimento que você consegue resolver por algum tipo de coisa. E aí você vai agregar outras informações para conseguir resolver. Então, isso é muito bom. O seu exemplo é excelente. Inclusive, eu lembrei de outra coisa, outra informação interessante que deveria ter sido dita logo no começo do podcast, na verdade, que é sobre os PES. Para quem não sabe, PES é Programa de Estudo Secundário, se não me engano, e aí é uma forma de você conseguir outras certificações na UFRN, além do simples diploma de TI, porque TI é um curso interdisciplinar, né? Você pode entrar aqui, conseguir o diploma de TI, sair daqui, já entrar em ciência da computação, engenharia de software, conseguir outro diploma, e além disso você ainda pode conseguir alguns certificados. E existe um certificado de internet das coisas, que inclusive essa disciplina da professora faz parte e é uma disciplina obrigatória. Então eu recomendo muito para o pessoal que esteja em dúvida, estou com algumas disciplinas aqui, algumas disciplinas opcionais livres, o que é que eu faço? Fazer um PES em internet das coisas, muito bacana, tá? Eu provavelmente vou fazer também. É uma boa opção. Com certeza. Então, Agora a pergunta minha, vocês já pagaram essa disciplina? não. Estamos no primeiro 3 semestre. calouros aqui. Porque sim, tá certo, vocês não conseguem, né? Já tem as pré-definidas, já entram com as disciplinas pré-definidas, né? Só a partir do próximo, acho, né? A gente poderia botar na extraordinária ou na segunda chamada que tem. Só que aí eu não sei se tem para requisito. Extraordinário não tem, mas também eu acho que fica meio puxado no primeiro Com certeza, semestre. fica você meio. já Porque tem muita disciplina coisa. obrigatória de matemática. É importante vocês agora pagarem aquilo que tem que pagar certinho, depois vocês buscam as outras. Sim. Tem tempo ainda, né? Vocês. Mas enfim, é isso. Obrigado, prof. Obrigada a vocês, estão de parabéns. Obrigado, viu? Vocês que estão assistindo, eu espero muito que a gente tenha feito uma boa apresentação da disciplina para vocês, que vocês tenham entendido do que se trata, as oportunidades que essa disciplina te traz e que vocês tenham tido o interesse, principalmente, né? Porque é o interesse que faz tanta diferença nessa nossa área. A professora tem mais alguma consideração final, assim, para fechar o podcast? Não, acho que era isso. Então tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado.